O maior legado de um homem e de uma mulher de Deus não está em como ela ou em como ele começa, mas está no fim da sua trajetória. Paulo é o maior exemplo de um homem que exerceu um ministério em excelência. Paulo foi o maior exemplo, irmãos, de uma vida fiel a Deus, de uma vida humilde diante do Senhor Jesus. É tão tal que ele disse: sejai os meus imitadores. Paulo tinha uma vida exemplar. Paulo ele soube iniciar, ele soube como começar o ministério, mas também como terminar, e terminar muito bem. Há pessoas que até iniciam muito bem uma carreira ministerial. Há pessoas que trilham, dão os primeiros passos no seu chamado, mas não termina da forma correta. Acaba se caindo em precipícios, acaba se apostatando da fé, terminando a sua carreira não guardando a fé, não deixando um bom legado, mas caindo em profundo pecado, em prostituição, em bebedice, em drogas, em uma vida de lamento, de tristeza, em uma vida que não traz espelho para a sociedade. Paulo é esse exemplo, o exemplo de uma vida fiel, mesmo tendo as suas falhas. Paulo transmitiu uma vida exemplar para as nossas vidas. A pergunta que não deixa calar, irmãos: que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos irmãos? Qual é o exemplo que estamos deixando? A principal frase de Paulo foi essa: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Paulo, quando escreve a Timóteo em sua última carta, ele vai trazer para nós as suas últimas considerações, as suas últimas palavras, os seus últimos suspiros. O suspiro de um homem que realmente combateu um bom combate, um suspiro de um homem que realmente ele lutou em prol do evangelho. Ele foi um ótimo apologista. Ele defendeu a fé, ele defendeu as doutrinas bíblicas, ele defendeu a mensagem de Cristo. Paulo pregou a Jesus, Paulo provou sobre Jesus, Paulo falava sobre Jesus. A mensagem de Paulo, irmãos, era uma mensagem cristocêntrica. Ao abrir a sua boca, ele anunciava as verdades do evangelho. Ao abrir a sua boca, irmãos, quais têm sido as suas palavras? Qual é a mensagem que tem marcado a sua vida? Qual é, irmãos, o legado, a mensagem, a pregação que você tem pregado ao mundo? Entenda que nós somos uma carta que o mundo irá ler. Nós somos uma mensagem viva de Deus. Já pensou alguém lembrar de você? Lembra de fulano, de ciclano? Foi um homem ou uma mulher de fé. Foi uma mulher que testemunhou verdadeiramente o evangelho do Senhor Jesus. Foi uma mulher que combateu o pecado, que venceu as provações, as tentações. Uma mulher próspera, um homem próspero, um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher ousada, cheia do Espírito Santo. Entenda que o maior legado do homem de Deus não é o quanto de riqueza ele acumulou. O maior legado do homem de Deus não são as suas vestes, não é a sua beleza exterior, mas o maior legado do homem de Deus é a sua vida de oração, é a sua vida de fidelidade com Deus. Entenda que essas coisas, as coisas que nós apalpamos, que vemos com os nossos olhos, são passageiras. Isso não se compara, irmãos, com a glória que nos espera, com uma vida que nos aguarda, uma vida eterna, uma vida, irmãos, que não é passageira, é uma vida de excelência, de gozo, de paz, de ânimo, de alegria, de felicidade, de santidade. Irmãos, além de uma vida, você sente gozo nessa vida com Cristo? Você sente alegria nessa vida com Cristo? Se sim, ainda haverá uma alegria plena, ainda haverá um gozo pleno,
aonde, irmãos, não haverá mais pecado, aonde não haverá mais tristeza. Já pensou em nunca mais ter sentimentos? Esses sentimentos que às vezes a gente sente, de tristeza, de desânimo, de angústia, no céu não vai haver. Porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. O que significa isso? É Deus dizendo que no céu não haverá mais sofrimento, no céu não haverá mais dor, irmãos, não haverá mais enfermidades. Irmãos, seremos totalmente purificados. Assim como Ele é, nós também seremos. Teremos corpos glorificados. Mas só que para chegarmos nesse destino, há um percurso, há uma trajetória que nós precisamos peregrinar. E aí aqui está a nossa carreira para o nosso destino final. É a nossa trajetória. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Estamos caminhando para o prêmio da soberana vocação. Paulo, no versículo 6, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Paulo sente os últimos suspiros da sua vida, os últimos momentos da sua vida. Ele sente que já está prestes a sofrer como martírio, a morrer em prol do Evangelho. A causa de Paulo está sendo presa não é outra, a não ser o Evangelho de Cristo, a não ser a pregação do Evangelho. Ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, já pensou um homem como Paulo, nos últimos suspiros de vida, nos últimos instantes da sua vida, mas ainda permanecer intacto com o Senhor Jesus, mesmo diante da dor, mesmo sabendo da tragédia que está o esperando, mesmo diante da morte, ele ainda tem a memória intacta a respeito do Senhor Jesus. Ele tem a sua fé sólida, ele tem a sua esperança viva. Entenda que não é a morte que deve amedrontar você, não é a angústia e as provações que deve amedrontar a sua fé. Você não anda por vista, irmãos. Não vai ser a situação, a crise financeira, as doenças, as enfermidades que vai abalar a sua fé. Você deve manter a sua esperança viva em Cristo Jesus. Pode perder tudo, mas não perca a sua fé em Cristo Jesus. Você pode, irmãos, ficar pobre financeiramente, mas não negue a Jesus. Não abandone a sua missão, ao chamado que Deus lhe propôs. Mesmo diante da morte, Paulo permanece, parece que ele ainda é mais fiel a Deus. Ele permanece com a esperança, ao último suspiro de encontrar com o Senhor Jesus. Ele disse: o tempo da minha partida está próximo. No versículo 7 ele diz: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira. Ele frisa: acabei a minha carreira, porque o Evangelho não para, irmãos, quando eu termino. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Deus sempre levantará pessoas para manter o seu Evangelho vivo, aceso. E você é um dos que Deus irá levantar. Você é um dos que Deus está levantando sobre essa geração. Você tem um Evangelho na sua boca, irmãos, as boas novas. Paulo disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Não é as marcas desse mundo, da moda desse mundo, é as marcas de Cristo.
Ele tinha o amor de Cristo, ele tinha a fé de Cristo, ele tinha esperança, todas as qualidades. Paulo era um verdadeiro martírio. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ele no versículo 7, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Era Paulo dizendo, eu soube lutar contra o pecado, eu venci as provações. Quando ele diz eu combati o bom combate, era ele dizendo que de fato, ele como um bom soldado de Cristo, ele lutou, ele venceu as provações, ele alcançou o estágio, irmãos, o estágio de maturidade. Ele venceu, irmãos. Você está vencendo as suas provações? Ou você está desistindo diante delas? Você vai parar, irmãos? Você vai desistir por causa de um empecilho, de uma provação? Não pare. Você não pode desvanecer, irmãos. O Senhor diz nessa tarde, é o comecinho, é o pocochinho, eu vou te usar ainda, eu vou te levantar, filha, filho, você não pode parar. Você deve permanecer, perseverar até o fim. Combata o bom combate. Vença as provações. Vença as portas do inferno, as dificuldades. Esse é o maior legado de um homem e de uma mulher de Deus. Você não deve ser reconhecida por coisas exteriores, mas pela sua vida íntima com Deus. Acabei a carreira e guardei a fé. O mais importante, Paulo tinha a fé. De nada adianta Paulo dizer, eu combati o bom combate, finalizei a minha carreira, mas não guardei a fé, estou partindo sem Cristo. Paulo não, ele disse, eu combati o bom combate, venci como bom soldado de Cristo, e guardei, mantive a minha fé. O que é fé, irmãos? Fé é crer, é ter esperança, é manter a convicção e a sua adoração a Deus. Do que nada adianta, irmãos, você perseverar, você lutar, você insistir, mas não ter a graça de Deus. A igreja de Éfeso trabalhava incansavelmente, mas perderam o primeiro amor. Eles trabalhavam na obra de Deus, mas não tinham, irmãos, a presença do Espírito Santo. E muitos, a surpresa que nós iremos encontrar naquele dia, pessoas que acharíamos que estaria, não vai estar. Pessoas que não pensávamos que alcançaria chegar, vão estar. A salvação não é mérito de obras, não é o quanto eu mereço, o quanto eu sou talentoso. A salvação é graça. A nossa trajetória, irmãos, alcançamos, vencemos e lutamos por meio da fé. Não é por meio de convicções, eu tenho, eu posso, eu faço, não. É por fé. Se você não tiver fé, você não vence. Se você não tiver, irmãos, esperança, você não vence. Se você não tiver fidelidade com Cristo, você não vence. Já pensou se Jó não tivesse as qualidades que ele tinha? Ele permanecia fiel a Deus durante a provação que ele passou? Não. Ele permaneceu íntegro, fiel, sincero a Deus. Paulo combateu um bom combate. Aí ele diz no versículo 8: a coroa da justiça me está guardada.
Paulo fala de uma recompensa que alcançaremos no chamado tribunal de Cristo. Seremos galardoados por Deus, seremos recompensados. Aí Paulo diz: a coroa da justiça está me esperando, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. A coroa é para os vencedores, a coroa da salvação é para os que perseveram. Persevera até o fim e serás salvo. Seremos recompensados. Ele irá recompensar o seu esforço. Já pensou as noites que você passa angustiada, chorando, sofrendo? Mas não desista, não abandona o Senhor Jesus. Mesmo, irmãos, com muitas marcas, com muitas dores, você permanece adorando a Deus, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de louvar, de buscar, de caminhar para a igreja, você permanece buscando, mesmo arrastando, se humilhando. Aos pouquinhos você vai chegando. Eu quero dizer que haverá uma recompensa para você, haverá uma recompensa para os vencedores. E Jesus disse: ao que vencer, eu darei o direito de entrar no reino do meu Deus. Irmãos, coisa linda é o céu, coisa linda é o que nos espera. Por isso que a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Viveremos eternamente com o seu Jesus. Ele vai recompensar, irmãos, as obras de suas mãos. Já pensou? Ele chamar você pelo seu nome. Ele dizer: vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está proposto. Há um reino celestial que nos espera. E Paulo estava prestes a morrer por amor a Cristo. E ele está, irmãos, a poucos instantes de provar a morte, mas melhor ainda é de viver com Cristo. Ele disse no versículo 10, versículo 9, é ele dizendo para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Observe, Paulo está na prisão em Roma, no reinado do imperador Nero. Ele está preso em uma condição totalmente desfavorável, em um cárcere humilhante. Tinha aproximadamente uns 30 metros abaixo do solo. Paulo estava preso e pede a ajuda de Timóteo. Ele precisava de algumas coisas, daqui a pouco vamos falar. Aí ele frisa essa parte a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. A palavra depressa requer dar-nos a entender uma urgência. Timóteo, eu tenho urgência, você não pode demorar, vem depressa, agora, toma atitude. Deus fala com você nessa tarde: venha depressa, tome uma atitude. Eu não sei o que você precisa fazer, se posicionar, mas Deus tem pressa, Deus tem urgência em te usar, em te purificar, em te santificar, em te levantar. Não demora. Se você demorar, irmãos, Deus tem pressa sobre a sua vida. Deus quer te levantar, mulher de Deus, homem. Mas, irmão, espera um pouquinho. Espera eu renunciar a algumas coisas, abandonar isso, aquilo. Pois bem, cuidado para não ficar no caminho, cuidado para não ficar nos engalhos.
Algumas pessoas que dão um tempo para Deus e acaba se perdendo, acaba não voltando mais. Timóteo, Paulo estava falando com Timóteo, um dos pastores da igreja de Éfeso, o pastor da igreja de Éfeso. Paulo fala, irmãos, com um homem que foi chamado por Deus, que também era Timóteo. E eu estou falando aqui com pessoas que foram chamadas por Deus. E a mensagem do Senhor para essa tarde sobre a sua vida é: depressa. Se posicione no lugar que Deus te colocou. Deus quer te usar. Há pessoas que Deus usa de maneira e de forma diferente. Deus trabalha com vasos de maneira diferente. Deus me usa de um jeito que não te usa. Deus te usa de um jeito que não me usa. A cada vaso Deus propôs um chamado. A cada membro do corpo tem uma função. Assim como você aqui, irmãos, tem um chamado. E esse chamado não pode negligenciar. Deus só chama pastor Gilberto quem tem disponibilidade. Deus só chama obreiros e obreiras, mulheres e mulheres capacitadas. Se Deus confiou você essa missão, é porque Ele viu capacidade em você. Se Deus propôs esse chamado sobre a sua vida, é porque Ele sabe que você vai conseguir. E você não pode negligenciar. Você não pode abandonar a sua missão. Oh, Anaias, parece que eu estou falando com chamados aqui nesse lugar. Pessoas que por esses dias sofreu alguns embates, sofreu algumas perseguições, alguns momentos difíceis sobre a sua vida, e talvez pensou em negligenciar, em abandonar, estacionou no meio do caminho, mas o Senhor te diz: eu tenho pressa sobre a sua vida. Eu quero te usar. Timóteo, vem depressa. É hoje. Bata no seu peito e diga: é hoje. Hoje você sai posicionado desse culto. Aí Paulo começou a falar de algumas desavenças que estavam acontecendo. Versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olha a causa, porque Demas abandonou o chamado, amando o presente século. Muitos ministérios têm afundado, porque têm dado lugar à fama, à prosperidade sem Deus. Eu não digo nem que é prosperidade, a uma vida luxuosa, as riquezas desse mundo, as tendências do mundo. Muitos têm afundados, muitas pessoas. A Bíblia diz: isso é necessário, irmãos, para que sejam reconhecidos os que não são de nós. Estavam conosco, congregava conosco, mas não é, irmãos, um de nós. Não faz parte daqueles que o Senhor os escolheu. Quem dera que eu fale com pessoas nessa tarde que são escolhidas por Deus. Quem dera que o Senhor ache sobre as nossas vidas uma vida plausível diante dos seus olhos, assim como Ele achou graças diante de Noé. E acho que Deus possa achar graça diante dos seus olhos, que sobre a sua vida, irmãos, seja uma vida fiel a Deus. Talvez você seja rejeitado por esse mundo, por seus amigos, por seus familiares, mas o mais importante é que você é aceita por Deus, aceito por Deus. O melhor testemunho não é o que as pessoas estão dizendo, mas o que Deus está falando ao teu respeito. A respeito de Daniel, Deus disse: tu és muito amado. Ser amado pelos homens, pelo mundo, é diferente de ser amado por Deus. O mundo vê as minhas obras, o mundo vê o que eu tenho,
as minhas posses, as minhas conquistas. Para finalizar, no versículo 21, Paulo disse: Timóteo, procura vir antes do inverno. O inverno simboliza tempos trabalhosos, tempos dificultosos, tempos de frieza. Aí Paulo diz: venha antes do inverno, e quando você vir, traga contigo uma capa. A capa serve de proteção, de abrigo. Estava muito frio no cárcere. Paulo queria aquecer o seu corpo. E traga também, Timóteo, meus livros e os meus pergaminhos. Os livros e os pergaminhos para aquecer a sua alma e o seu espírito. Paulo, antes de partir, está querendo ler, está querendo meditar na palavra, está querendo aquecer a sua alma e o seu espírito. O inverno fala de frieza. Por isso Paulo disse: venha antes do inverno. Porque, irmãos, se o inverno fala de frieza, trazendo para os nossos dias, para a nossa aplicação, muitos têm sido pegos pela frieza espiritual, porque negligenciaram uma obra de Deus. Entenda que a obra de Deus é urgência, a obra missionária é urgência. E muitos, por negligenciar, por procrastinar, por não atender o chamado de Deus, ficou no meio do caminho. Mas há, irmãos, duas receitas para nós finalizar essa mensagem. Tem a sua capa e os pergaminhos. Ande, a capa simboliza proteção, abrigo. Esteja protegido por Deus. Ande debaixo da direção de Deus. Ande aquecido debaixo da presença do Onipotente. Ande segundo a direção de Deus. E segundo, ande, irmãos, preparado, com espírito e alma preparada. O pergaminho, os livros, servem para fortificar a nossa mente e o nosso espírito. O crente, irmãos, deve andar preparado, fisicamente, espiritualmente e mentalmente, viu? Você deve estar preparado para não cair em tentações, para não desistir, para não ficar no meio do caminho. Amém, irmãos? Deus tem pressa nessa tarde.